Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou fisioterapeuta e o vídeo de hoje é sobre meu 1 ano de rinomodelação definitiva. Completaram-se 1 ano, dia 12 de fevereiro, né? Foi quando eu realizei minha rinomodelação definitiva, 12 de fevereiro de 2021. Então, completou 1 ano da minha rinomodelação definitiva e eu vou falar para vocês aqui o que eu achei nesse tempo, né? Se mudou alguma coisa, igual eles falam. Que o resultado final é com 1 ano, né? Então mudou alguma coisa desde então? Vocês viram que eu sempre faço vídeos sobre a evolução da minha rinomodelação. Alguns vídeos depois do 5º mês foram mais espaçados porque mudaram poucas coisas, né? O último vídeo que eu fiz sobre a evolução foram com 10 meses e agora com 1 ano de rinomodelação definitiva. E eu vou falar para vocês o que eu achei até então. Com esse 1 ano, mudou alguma coisa? Meu nariz modificou, né? Com 1 ano, o que eu falo para vocês? Desde o 8º mês não mudou nada, né? Eu não tive oscilações de edema mais, né? Até o 5º mês eu sofri bastante com oscilações de edema. Chegou no 5º mês, foi um marco ali. Então, do 5º mês em diante, o edema foi cessando. Digamos ali no 8º mês, eu já estava tudo perfeito. Eu já sabia que o resultado era aquele ali, desde o 5º mês, né? Foi quando as oscilações de edema diminuíram. E aí eu já sabia qual era o resultado, que não poderia ficar além daquilo ali, né? Além do esperado, né? O meu nariz ele não ia afinar mais, ele não ia diminuir mais a asa. O que muda normalmente é o edema. O edema ele vai cessando até desaparecer. Então o que eu falo para vocês é: tenham calma, tenham muita calma, pois rinomodelação definitiva é um teste de paciência, tá? É um teste de paciência. Então você tem que ter bastante calma, pois a gente tem muitas oscilações de edema até aproximadamente o 5º mês. Claro que algumas pessoas vão perdurar por mais tempo, outras não. Eu falo do meu ponto de vista, né, o que eu observei em mim e o que eu observo nos meus pacientes, tá? Então, no 5º mês, já tinha diminuído bastante o edema, aquelas oscilações chatas, né, tinham diminuído. E do 5º em diante, eu vi que foi só melhorando. Dia após dia, o edema ia desaparecendo. Eu nem lembrava do edema, né? Eu acordava com o nariz fininho, normal, igual está aqui, né? Agora, uma coisa que eu fui observando também, a cicatriz, ela foi ficando mais fininha, né? Por dentro, quando eu tocava, ela foi ficando mais fininha. Onde eu tinha tendência à fibrose, ela ficou um pouco mais chata, mais persistente. Eu tocava e sentia durinho, né? Isso eu ainda senti depois do 5º mês. Eu tenho um local aqui que eu sentia um pouco de fibrose. Por isso que eu falo com vocês, quando eles falam que vai formar uma fibrose na região. Fibrose não é normal. Fibrose, ela deixa a anatomia ali irregular. Ela deixa a cicatriz irregular. Então, não é correto falar que na cicatrização natural vai formar uma fibrose. Isso é errado demais. O profissional ele tem que entender mais o processo de cicatrização ali, né? É o que eu falo sempre naqueles outros vídeos. Se fibrose fosse boa, o médico, né, o cirurgião plástico não mandava pra gente tratar. Né? Ele falava, vai formar uma fibrose, deixa ela quietinha aí. Não, fibrose ela não é boa. Quando ocorre fibrose na rinoplastia, o médico vai lá e aplica corticoide para o corticoide agir ali naquela fibrose, né? Que nada mais é do que a produção desorganizada de colágeno, né? O excesso de produção de colágeno ali na região. Então,
O corticoide vai ali e degrada boa parte do colágeno. Então, tudo super dosado. Então, não pode ser nem para mais nem para menos, né? Então, se fibrose fosse boa, não se tratava e não mandava para o fisioterapeuta fazer o tratamento da fibrose, né? Então, eu notava que tinha uma região ainda que uma fibrosezinha persistia, né? Ela persistia, eu tratava e ela voltava. Por que que eu sabia que era fibrose? Eu tocava, tava uma bolinha mais dura ali na estrutura. Do outro lado, tudo perfeito. De um lado, mais duro. Por isso que eu sabia que era fibrose. Tocava por dentro, sentia essa bolinha dura, né? Ela um pouco mais sensível. Ela não era igual à cicatriz do outro lado. Então era uma fibrose. Não era uma queloide. Queloide é diferente, né? O formato da queloide ela é diferente, ela é mais alta, né? É tanto que a fibrose, quando eu notava ela, que eu massageava a região, e era até desse lado que eu tô tocando aqui, quando eu massageava a região, diminuía de tamanho, no outro dia tava retinho, né? E depois às vezes voltava, e eu ia lá e massageava. A fibrose ela é chatinha, né? E o que eu falo com meus pacientes de cirurgias plásticas, nós temos cicatrizes quando fazemos uma determinada cirurgia. Cicatriz ela não deve ser esquecida. Nós temos que pegar um creminho ali depois do banho e massagear essa cicatriz com carinho, né? Para ela ficar uniforme, fininha e imperceptível. A maioria das pessoas que fazem uma cirurgia, principalmente de grande porte, esquecem daquela cicatriz ali. Cicatriz de cesárea mesmo, as pessoas esquecem dela. É uma cicatriz que você tem que tocar, massagear ela para ela ficar fininha, para ela desaparecer. Isso é o ideal. E, por exemplo, uma fibrose quando surge, de tempos em tempos você tem que tocar para ver se ela voltou, porque ela pode voltar sim, mesmo, olha, depois de tempos, porque é uma desorganização do colágeno ali. Então, essa região ela tem uma tendência a ter um colágeno desorganizado, entendeu? Então, como eu falei que a fibrose minha foi persistente, eu tive que ficar tratando ela e sempre eu tô tocando para ver se ela sumiu de verdade, ela não vai voltar, porque senão a estrutura, né, a região, ela vai ficar com uma diferençazinha, mesmo mínima, mas para quem tem um olhar clínico, consegue perceber a diferença de tamanho ali do dorso, né? Mas é quem tem um olhar mais apurado. Eu tenho esse olhar muito apurado, então eu conseguia perceber, aí eu tocava, via que era a fibrose ali e eu tratava, né? Então, fibrose não é normal, deve ser tratada, tá? Por isso que o pós-operatório correto é importante, tá bom? E eu, depois desse período de 8 meses, 9, 10, um ano, agora com um ano, eu não vi diferença nenhuma significativa, assim, a ponto de falar pra vocês, nossa, deu um ano, fez um boom, meu nariz transformou em outro, não, né? Meu nariz continua do mesmo jeito, empinadinho, né? Meu nariz empinado na medida certa, nada mais, né? Nada além do que minha cartilagem conseguiria segurar, né? Porque eu falo que o nariz ele só fica empinado a quantidade que sua cartilagem dê conta de segurar ali. Nada mais, nada menos, né? O nariz que não dá conta de segurar nada da rinomodelação, esse nariz, ele é um nariz de rinoplastia, né? O indicado ali é fazer uma rinoplastia, pois é colocado enxerto na região. Hoje em dia também tem a rinomodelação estruturada. Eu vou linkar aqui para vocês um vídeo onde eu falo a diferença da rinomodelação definitiva e a diferença da rinomodelação estruturada, né? Futuramente também eu quero gravar outro vídeo aprofundando mais na rinomodelação estruturada,
pois a rinomodelação estruturada, eles estão usando enxerto sintético, né? Então, eu tenho que pesquisar mais sobre o assunto, ver o que os médicos falam sobre isso, se é seguro mesmo, né? Então, assim, eu gosto de vir aqui falar para vocês o que eu estudo, né? Por exemplo, a rinomodelação em mim, a rinomodelação nos meus pacientes. Então, tudo que vocês veem aqui são vivências minhas, profissionais e vivências pessoais. Eu fiz a rinomodelação definitiva, tive sucesso, né? Gostei bastante do resultado, fiz a rinomodelação com dentista, né? Até então, o dentista ele está liberado para fazer a rinomodelação definitiva, o conselho libera. Outras coisas, além disso, tem sim que fazer a pesquisa no conselho, pega o telefone, liga, cada estado tem o seu conselho, liga. Eu já falei isso em vídeos, perde um tempo ali ligando, tem alguma dúvida? Liga para o conselho. Tem dúvida sobre a técnica? Mande mensagem para o profissional. Se ele não tirou suas dúvidas, não faça com esse profissional, só faça com o profissional que tire suas dúvidas, né? Eu vejo muito em alguns Instagrams falando que a rinomodelação é definitiva, não faz cortes. Aí você vai lá no feed e olha fotos, corte da columela, com sutura da columela, sangue saindo aqui pelo nariz, e aí não faz cortes, né? Não condiz com o que está escrito ali, né? A rinomodelação definitiva é uma cirurgia minimamente invasiva, né? Se alguém falar que não faz cortes, não está fazendo uma rinomodelação definitiva. Existem outras técnicas, né? Que a rinomodelação com ácido hialurônico, essa não é definitiva. Com fios de PDO, essa não é definitiva. Então, só para vocês não confundirem, a rinomodelação definitiva corta a região. Se a pessoa precisar levantar só um pouquinho a ponta, faz cortes aqui na região do dorso. Se a pessoa precisar só limar o dorso, fazer o lixamento ali do dorso, faz corte aqui na asa, aqui internamente, para entrar a lixa aqui dentro aqui do dorso do nariz, e fazem a raspagem do dorso, tanto de um lado o corte quanto do outro. Então você vai ter fiozinhos ali costurando a região que foi cortada. Tem pessoas que não tem nenhum pingo de necessidade de fazer o levantamento de ponta, porque o nariz já é empinadinho, ele só tem a giba. Então, nada é mexido aqui e só aqui no dorso. Então, cada paciente vai precisar de uma coisa. Por isso que algumas pessoas têm um sucesso muito grande ali no resultado, porque às vezes precisa mexer numa coisa mínima, né? Então, quando você vê fotos de antes e depois de determinadas pessoas, saibam que o resultado ali é individual. Nem todo mundo vai ter sucesso com a rinomodelação definitiva, né? Vai ter pessoas que vão ter sucesso sim. Então, antes da gente condenar, a rinomodelação definitiva não serve para nada. Ah, eu não gostei. Às vezes, porque a rinomodelação foi mal indicada no seu caso. Por isso que eu falo que é correto o profissional falar a verdade ali, né? Então, outras pessoas têm muito sucesso na rinomodelação definitiva, né? Porque a rinomodelação foi indicada para aquele caso. Nem tudo é para todo mundo, mas não é falado. Às vezes a pessoa só quer lucrar ali, né? Infelizmente. Mas saibam que a rinomodelação definitiva é muito bacana, desde que bem indicada. Indicada para alguns casos, aí sim é sucesso, né? Graças a Deus eu tive sucesso na minha rinomodelação definitiva, estou muito feliz com o resultado. Completou um ano, né, de rinomodelação, meu nariz não despencou, né? Meu nariz está igualzinho. O 5º mês, se vocês verem aqueles vídeos até hoje, não mudou nada, continua empinadinho, até porque eu sempre tiro foto para comparar
para mostrar para vocês, né, que a evolução é de cada mês, né, o que está acontecendo ali. Então eu tive sucesso com a minha rinomodelação definitiva. Indico sim fazer a rinomodelação definitiva em alguns casos. Não são todas as pessoas que vão ter sucesso, tá? E o principal, procure profissionais capacitados para fazer a sua rinomodelação, que aí sim será sucesso. Então eu vou ficar pertinho aqui para vocês verem meu nariz. Vou colocar fotinhas aqui lá do pós-imediato para vocês verem. Observem que meu nariz continua empinadinho. Viu? E nas fotos que eu estou passando aqui, vocês estão vendo a evolução, né? O corpo da gente, ele vai evoluindo, o corpo, ele é perfeito, tá? Então, procure bons profissionais para realizar a rinomodelação definitiva. Se você não tem segurança com aquele profissional, não faça. Junte um pouco mais de dinheiro e faça a rinoplastia, que às vezes, seu caso é de rinoplastia, você vai ter sucesso se for feita uma rinoplastia. Claro que a rinoplastia tem um valor mais alto? Tem, mas em alguns casos só a rinoplastia vai resolver. Por isso tudo tem que ser bem decidido. Procure o profissional correto, procure um profissional capacitado para realizar sua rinomodelação e seu pós-operatório, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? De um ano da minha rinomodelação definitiva. Maratonem os outros vídeos e até o próximo vídeo.